Na aula de hoje, então, vamos revisar forças intermoleculares. É um assunto que a gente já conhece, não é de agora que a gente trabalha com forças intermoleculares, mas a gente vai, além de revisar, falar um pouquinho mais também voltado para as moléculas orgânicas. As forças intermoleculares, então, relembrando, elas são diferentes daquelas que mantêm a molécula unida, que são as ligações químicas. Então, a ligação química é o que mantém realmente uma molécula unida. Quando eu estou falando de interações intermoleculares, eu estou falando das interações que mantêm moléculas próximas, então, sofrendo interação. Ela é extremamente importante porque ela acontece no estado sólido e no estado líquido. Nós temos 3 tipos de interações intermoleculares que acontecem nas nossas moléculas orgânicas, que são as interações do tipo dipolo induzido, ou que a gente chama de Van der Waals, a dipolo e as ligações de hidrogênio. As forças intermoleculares são responsáveis pelas propriedades físicas das moléculas, como ponto de ebulição, fusão e solubilidade. Então, se a gente vai falar de ponto de ebulição e ponto de fusão, nós precisamos relembrar, então, essas informações. Nós temos as moléculas que podem estar, então, no estado sólido, no estado líquido ou gasoso. No estado sólido, nós temos as moléculas mais próximas e com o máximo de interações intermoleculares acontecendo entre elas. Quando a molécula é levada ao estado líquido, as interações intermoleculares ficam diminuídas até que a gente chega no estado gasoso, onde essas interações intermoleculares ou não existem ou praticamente não existem. Então, à medida que a gente vai transformando o estado físico das nossas moléculas, a gente vai ter, então, alterações nas interações intermoleculares. Sempre que a gente passa, então, um sólido para o estado líquido, nós temos, então, o ponto de fusão que determina a exata temperatura que acontece essa transformação do estado sólido para o estado líquido. A temperatura onde o composto passa do estado líquido para o estado gasoso, onde tem, então, a clivagem total das interações intermoleculares, é o que a gente denomina como ponto de ebulição. O que afeta, então, o ponto de fusão e de ebulição das nossas moléculas orgânicas? Temos 3 principais fatores. Os fatores são o tipo de interação intermolecular, então quando a gente tem ali dipolo induzido, dipolo ou ligações de hidrogênio, nós temos esses tipos de interações, e quanto mais forte for a interação, quanto maior for as interações intermoleculares, maior será a energia que nós teremos que despender, né, para conseguir fazer a separação, romper essas interações intermoleculares. Então, as moléculas com mais interações terão pontos de fusão e ponto de ebulição maiores. Também tem um outro fator que altera também o ponto de fusão e de ebulição, que é o peso molecular. Em geral, quanto maior o peso molecular, maior será o ponto de fusão e ebulição. E temos também o tipo da cadeia, que se a gente trabalhar, a gente vai ver vários exemplos ali com sistemas lineares, nós teremos pontos de ebulição maiores do que as mesmas moléculas ramificadas. Então, esses são os principais fatores. Vamos revisar, então, as interações, começando pela mais fraca de todas, que é as interações do tipo dipolo induzido. Esse tipo de interação, ele só acontece para moléculas apolares. Quando eu estou falando de moléculas apolares, a gente sabe que são os casos de hidrocarbonetos, onde eu tenho apenas carbono e hidrogênio, que não tem uma ligação polarizada. Então, essas ligações não polarizadas, em um determinado momento, já que os elétrons não são fixos, eles encontram-se deslocalizados, vai acontecer, então, em um dado momento, uma distribuição não uniforme desses elétrons. E isso vai causar uma momentânea polarização dessa ligação. Essa momentânea polarização de um átomo leva à polarização do átomo vizinho. Então, como eu tenho aqui embaixo um exemplo, nesse hidrocarboneto, não há polarização, mas num dado momento esse carbono sofreu uma polarização que leva a uma polarização contrária do vizinho. Esta polarização momentânea faz com que aquela outra molécula que está próxima também sofra polarização. Então, a presença de uma carga negativa vizinha faz com que aconteça a polarização no sentido positivo da outra molécula, e assim a gente tem uma fraca polarização, mas que é suficiente para ter esse tipo de interação intermolecular entre as moléculas.
Quanto menor for a nossa molécula, menor nós teremos essa quantidade de polarização acontecendo. Então, por exemplo, nesse caso dessa molécula com 5 átomos de carbono, nós teremos então uma polarização com 5 interações acontecendo. À medida que a gente aumenta o tamanho da molécula agora, como está mostrado nesse caso aqui com mais átomos de carbono, uma maior polarização vai acontecer. Nós teremos agora 8 carbonos, 8 interações devido à polarização. E como tem mais interações, mais energia será necessário para romper essas interações intermoleculares. Então, alcanos maiores terão maior ponto de fusão e de ebulição. Isso fica bem claro quando a gente observa essa tabela, que nós passamos então a alcanos do menor, que é o caso do metano, até alcanos com 20 átomos de carbono. Então, o metano, ele tem um ponto de ebulição de menos 167 e um ponto de fusão de menos 182. Então, pontos de fusão e ebulição bastante baixos, porque tem pouca interação intermolecular. Quando a gente vai aumentando o tamanho da cadeia, a gente consegue observar que tem um aumento do ponto de ebulição. Para que a gente tenha uma molécula líquida à temperatura ambiente, a gente tem que ter, no mínimo, então, 5 átomos de carbono na nossa estrutura. Então, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono para ter uma molécula líquida que vai, então, sofrer evaporação após 36 graus. Então, a 25 graus Celsius, nós temos uma molécula líquida. Para que a gente tenha um alcano sólido à temperatura ambiente, ele tem que ter cerca de 20 átomos de carbono. Então, tem que ter um peso molecular bastante elevado para que a 25 graus ele seja sólido e sofra fusão, então, a quase 37 graus. Então, os alcanos, por ter esse tipo de interação intermolecular bem baixa, né, bem pobre, bem fraca, eles vão ter, então, pontos de ebulição muito baixos. E precisa muito desse tipo de interação para a gente ter moléculas líquidas e sólidas à temperatura ambiente. Como a gente falou anteriormente, as interações intermoleculares dependem da área de contato. Para moléculas lineares ou ramificadas, a gente vai ter alteração nessa superfície de contato dessa molécula. Então, aqui eu trago como exemplo uma molécula de pentano na sua forma linear. Então, 5 átomos de carbono linear, aqui com apenas uma ramificação e aqui uma estrutura altamente ramificada, que é o neopentano. Todas têm o mesmo peso molecular, agora tenho todas com a mesma massa, então não está alteração nisso. Mas vocês notam que o ponto de ebulição para o pentano é bem maior do que é para o neopentano. O que acontece então aqui? Uma molécula de pentano, que então não tem ligações polarizadas, mas que num dado momento sofre polarização, ela consegue se empacotar muito mais próximo de uma outra molécula para fazer interação desse tipo. Então, a área de contato da molécula é aumentada e nós temos uma distância muito menor, uma interação intermolecular acontecendo de uma maneira mais eficiente. À medida que a gente vai levando a ramificação, o núcleo dos átomos ele sempre tem que se manter a uma dada distância, não pode se aproximar mais que isso. Então, o empacotamento que a gente consegue fazer agora para moléculas ramificadas, ele vai sendo prejudicado e a distância entre elas vai sendo menor, as interações intermoleculares elas serão mais longas, né, mais fracas, e com isso será muito mais fácil quebrar essa interação intermolecular, menos energia será necessário. E a ramificação aqui, no caso do neopentano, mostra claramente a distância que tem que ficar os núcleos, né? E que isso leva a um distanciamento ainda maior na hora que a gente vai fazer as interações intermoleculares. Então, ramificações prejudicam em muito as interações intermoleculares. Nós passamos de moléculas com ponto de ebulição de 36 para 9,5. Então, uma drástica alteração para uma molécula que tem o mesmo tipo de interação molecular, o mesmo peso, mas a área de contato é prejudicada e altera drasticamente o ponto de ebulição. Depois, então, a gente passa para as interações do tipo dipolo-dipolo, que é uma interação intermolecular intermediária, então ela é mais forte do que a dipolo induzido que a gente viu. Esse tipo de interação, obrigatoriamente, eu tenho que ter na minha molécula ligações polarizadas. E aí eu peguei um exemplo bastante simples para iniciar o dipolo-dipolo, que é o caso da molécula de HCl. A gente sabe que existe uma polarização no sentido do cloro, aqui um momento de dipolo no sentido do cloro, que é o átomo mais eletronegativo. Então, eu posso representar parcial negativo no cloro e parcial positivo no hidrogênio.
Isso vai fazer com que as moléculas em solução se organizem com o cloro apontando, que é a porção negativa, apontando no sentido da porção negativo, no sentido da porção positiva da outra molécula, e assim em solução as moléculas se organizam para a orientação de cargas negativo com positivo. É uma interação, então, como eu disse, mais forte do que a interação que eu tinha anteriormente, porque aqui sempre vai ter essa polarização na ligação, não depende de uma polarização momentânea. Um outro exemplo aqui, então, para mostrar como é que as moléculas vão se organizar com esse tipo de interação, eu trago o clorofórmio, então lá no frasco de clorofórmio as moléculas vão estar orientadas desta forma, a porção negativa de uma molécula apontando no sentido de uma positiva de outra. Então, a forma adequada de polarização é essa, negativo com positivo e nunca mesmas cargas no mesmo sentido. Então, é assim que as moléculas se organizam quando tem dipolo permanente. Isso acontece para várias moléculas, eu mostrei caso ali de haletos, né? Aqui eu trago o caso de outras moléculas, como é o caso de cetona. Então, eu tenho um oxigênio ligado ao carbono, então eu tenho uma polarização da ligação no sentido átomo eletronegativo. Com isso, eu tenho, então, um carbono positivo e um oxigênio negativo. As moléculas vão se organizar, então, se eu fosse colocar aqui uma outra molécula de cetona, um oxigênio que tem o parcial positivo mais próximo aqui do carbono para fazer interação intermolecular com ele. Moléculas também de ésteres se organizam por esse tipo de interação, porque eu tenho também uma ligação polarizada, não só nesse sentido, mas nesse sentido também. E haletos, de maneira geral, então, como eu falei também, por ter a polarização, quando ligados, né, a carbono, eles têm a ligação polarizada, a gente viu isso também na aula passada. Isso vai fazer com que as moléculas se organizem através de dipolo-dipolo. Éteres, também, que foi o grupo funcional que a gente viu, ele também vai fazer interação intermolecular desse tipo, e este outro grupo funcional que eu trago aqui também, que são as iminas, que é o parente da carbonila, né, onde eu tenho uma ligação polarizada no sentido do nitrogênio, né, uma dupla no sentido do nitrogênio, e também tem esse tipo de interação intermolecular. Vamos fazer um comparativo agora de moléculas com peso molecular muito parecido, que é o caso do ciclopentano e o tetrahidrofurano, THF. No ciclopentano, a gente só tem ligações carbono-hidrogênio, carbono-carbono, enquanto que aqui a gente tem uma com carbono-oxigênio, duas, né? Então, aqui nós temos ligações polarizadas, nós temos interações do tipo dipolo-dipolo, e aqui nós não temos ligações polarizadas, no primeiro caso, então, dipolo induzido. O ponto de ebulição para o ciclopentano é de 49,3, inferior ao 65 do THF. Isso porque, então, aqui eu tenho uma interação mais eficiente, que é interação, deixa eu anotar, definitivo. Permanente, enquanto aqui que nós temos interação dipolo induzido. Um tipo de interação muito mais fraca, o que define, então, que é muito mais fácil eu clivar esse tipo de interação, então eu preciso de menos energia, eu terei um ponto de ebulição menor. Aqui eu trago diferentes haletos, né, alcanos e haletos para comparar, então sempre que Y aqui for hidrogênio, nós estamos falando de um alcano, então notem que os pontos de ebulição para essas moléculas são sempre muito baixos, e quando a gente fala dos haletos que tem dipolo induzido, sejam eles com flúor ou iodo, nós temos então, pegar essa molécula aqui, ó, 36 quando for alcano, e quando for haleto a gente tem pontos de ebulição muito maior. E quando o haleto for mais pesado, como é o caso do iodo, eu terei, além da ligação polarizada, um átomo mais pesado, então os pontos de ebulição serão ainda maiores. Então, aqui eu tenho massa e o tipo de interação influenciando nesse exemplo da tabela aqui de baixo. Passamos então para o último tipo de interação intermolecular, que é a ligação de hidrogênio. Com certeza é o que a gente já viu mais falar, porque realmente é o tipo mais efetivo de interação intermolecular que existe entre as moléculas. É a mais forte. Ela é especial, ela não acontece em qualquer caso. Sempre vai acontecer quando a gente tiver átomos de nitrogênio, oxigênio e flúor, mas obrigatoriamente esses átomos têm que ter hidrogênio ligados a ele.
Então, não é para qualquer molécula. São algumas moléculas que podem ter esse tipo de interação intermolecular. Sempre ressaltando que quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior será essa atração que vai ter um hidrogênio no meio delas. Então, por isso que a gente sempre trabalha com átomos mais eletronegativos, que é o caso do nitrogênio, oxigênio e flúor, para ter esse tipo de interação. Aqui eu trago essas interações acontecendo em moléculas menores, né, que é o caso da molécula de água, ácido fluorídrico e na molécula de amônia. Então, são os 3 casos apresentados, então, que está aqui dividido. Ficou próximo, mas são 3 situações diferentes. Por que eu trago esse slide aqui? Porque além de mostrar as ligações de hidrogênio que acontecem nessas pequenas moléculas, eu quero mostrar para vocês a diferença do que é uma interação intermolecular e uma ligação efetiva, que mantém os átomos unidos, que mantém a estrutura da molécula. Então, se vocês observarem aqui, as ligações de hidrogênio são destacadas em azuis, e as ligações que mantêm realmente a molécula unida, que são as ligações covalentes, são as tracejadas, que é como a gente representa as ligações. Então, enquanto um comprimento de uma ligação covalente, ela tem um comprimento de 0,96, uma interação intermolecular, ela é quase o dobro do comprimento de uma ligação covalente. Tem um comprimento de 1,69 até 1,79 nesses casos aqui. Então, é muito superior, é muito mais afastado os núcleos do que é realmente de uma molécula, dos átomos, quando eles estão unidos. Na molécula de água, essas interações intermoleculares, elas podem acontecer, então, do par de elétrons do oxigênio, que é a porção negativa, vamos colocar aqui, né? O meu centro, a polarização dessa meia ligação faz com que os hidrogênios fiquem com carga parcial positiva e o oxigênio com carga parcial negativa. Novamente, nós teremos a interação do meu centro cheio de elétrons com a minha porção deficiente de outra molécula, como eu fiz para dipolo induzido. O que difere agora daquilo que eu mostrei anteriormente é que nesse caso, quando eu estou falando de ligação de hidrogênio, eu estou falando que tem um hidrogênio positivo entre as duas porções negativas. Então, isso é ligação de hidrogênio. Então, a gente pode marcar aqui que sempre a minha porção negativa, as minhas porções negativas terão um hidrogênio positivo no meio. Então, isso é a definição para a ligação de hidrogênio. Um hidrogênio entre 2 átomos bastante eletronegativos, que tem que ser ou oxigênio ou tem que ser nitrogênio ou flúor. Sem isso, nós não teremos a classificação como ligação de hidrogênio. Aqui embaixo também eu tenho, então, a ligação nitrogênio-hidrogênio sendo polarizada no sentido do hidrogênio, e isso faz com que as moléculas se organizem, então, desta forma em solução, colocando novamente um hidrogênio no meio de 2 átomos eletronegativos. O mesmo acontece para o ácido fluorídrico, que eu tenho parcial negativo, já que ele é mais eletronegativo, e o hidrogênio, então, fica entre esses 2 átomos com alta eletronegatividade, o que confere, então, a ligação de hidrogênio. Aqui são casos, então, na molécula de água, amônia e ácido fluorídrico. A ligação de hidrogênio não precisa ser só entre moléculas iguais, pode ser entre moléculas diferentes, depois a gente vê isso também. A molécula de água é a que melhor sabe fazer ligação de hidrogênio. Nós temos aqui as ligações de hidrogênio acontecendo, pode acontecer entre o par de elétrons desse oxigênio, o par de elétrons desse daqui, com outros hidrogênios de outras moléculas, e ele pode acontecer, então aqui está mostrado, ó, pode acontecer entre 2 pares de elétrons com hidrogênios de outras moléculas, e pode acontecer também com os 2 hidrogênios da molécula de água com outros oxigênios de outras moléculas. Então, ela tem possibilidade de 4 ligações de hidrogênio para cada molécula de água. Então, é um número bastante expressivo de ligações de hidrogênio que pode acontecer na água, o mesmo pode acontecer na amônia e no HF, mas a molécula de água é o que tem a eletronegatividade mais adequada para fazer esse tipo de ligação de hidrogênio. Porque enquanto o flúor, a polarização da ligação é muito eficiente, ele faz com que essa interação intermolecular não seja tão eficiente assim quanto acontece na água. E na amônia essa polarização não é tão grande, né? Então também não é a polarização mais adequada como acontece no oxigênio da água. Tem a
polarização não tão forte e não tão fraca, então a molécula de água é o que consegue fazer ligação de hidrogênio de maneira mais eficiente. As ligações de hidrogênio alteram também as características visuais que a gente tem na molécula na água, né? Então, um efeito das ligações de hidrogênio a gente pode observar quando a gente coloca uma garrafa de água com a água no estado líquido, né? E quando a gente coloca para congelar, é normal a gente ver uma expansão do volume do sólido, né? Muitas vezes até estourando alguns frascos, porque a molécula ocupa um volume muito maior no estado sólido do que estava no estado líquido. Por que isso? Se deve também ao tipo de ligação de hidrogênio que está acontecendo. Como é que ficam as ligações de hidrogênio? Então, no estado gasoso, nós temos as moléculas de água praticamente sem interação intermolecular, então aqui o oxigênio e os hidrogênios da molécula de água, não sofrendo interação intermolecular entre si, soltas. No estado líquido, existe interação intermolecular, que está aqui mostrado tanto nesta imagem quanto aqui embaixo, só que essas interações intermoleculares, elas não são tão organizadas, elas são mais aleatórias. No estado sólido, existe uma organização muito maior para que as ligações de hidrogênio aconteçam. Então, elas se organizam dessa forma aqui, ó, se a gente contabilizar somente os oxigênios, como se fosse um anel de 6 membros, né, sem considerar os hidrogênios no meio do caminho. Então, uma estrutura muito mais organizada do que eu tinha no estado líquido. Então, para organizar estruturas desta forma, as moléculas ocupam um espaço muito maior para fazer as ligações de hidrogênio desta forma. E isso faz, então, que aconteça uma menor quantidade de moléculas por espaço, precisa de muito mais espaço para organizar as ligações de hidrogênio, por isso que acontece expansão. Isso justifica também porque que o gelo flutua na água, né? Porque a gente tem muito menos moléculas de gelo ocupando aquele espaço, então ele é menos denso, ele fica sob o líquido. Outras moléculas que têm ligações de hidrogênio são, além dos álcoois, né, que são os parentes da molécula de água, nós temos os ácidos carboxílicos, as aminas e as amidas. Tudo porque nessas moléculas eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, que é um átomo eletronegativo, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. No ácido carboxílico, eu tenho um tipo de ligação de hidrogênio especial. Então, vocês podem observar aqui na imagem que é dada aqui embaixo, aqui está cada molécula de ácido e aqui tem uma outra molécula de ácido carboxílico. No ácido carboxílico, esses hidrogênios, eles formam ligações de hidrogênio com outra molécula de ácido, formando dímeros, dois ácidos carboxílicos se unem para fazer duas interações intermoleculares por ligação de hidrogênio. E aí formam sistemas cíclicos dessa forma, que formam ligações de hidrogênio muito intensas, muito fortes. Então, em ácidos carboxílicos, as ligações de hidrogênio acontecem com hidrogênio de um OH, com oxigênio da carbonila de outra molécula, e o mesmo acontece com o hidrogênio desta molécula com a carbonila da outra. Então, formando dímeros que são bastante efetivos, difíceis de serem quebrados, interações bastante fortes. Aqui está representado o que acontece para os álcoois, que também é o mesmo caso para as aminas e amidas, né? O hidrogênio positivo interagindo com a porção negativa de outra molécula e assim as interações intermoleculares vão acontecendo com o hidrogênio entre dois átomos eletronegativos. Aqui nessa imagem, eles tomaram cuidado para representar, então, a ligação covalente sendo bem menor do que a interação intermolecular, que é justamente isso que acontece. Nessa outra tabela, deixo para vocês uma informação também de como a interação intermolecular afeta, então, os pontos de ebulição. Então, aqui a gente tem os alcanos, representados na parte da tabela em azul, né? Que a gente tem os alcanos tendo um aumento do ponto de ebulição com o aumento do tamanho, só que mesmo assim são pontos de ebulição menores do que a gente observa aqui na tabela, na porção laranja, que é para os éteres. Então, com a mesma massa quase que o que eu tenho aqui em cima, eu tenho um ponto de ebulição maior que os de cima. Tudo porque aqui eu tenho interações do tipo dipolo induzido, nesse caso, e no caso dos éteres eu sei que eu tenho dipolo permanente.
tenho ligações polarizadas, lá em cima não. Quando eu falo de álcoois e ácidos carboxílicos, que são os mostrados em amarelo e azul, eu sei que eu tenho ligações de hidrogênio. Então, eu espero pontos de ebulição maiores para moléculas com peso molecular muito parecido. E é isso que eu vejo. Então, tenho pontos de ebulição bem superiores. E como eu falei para vocês, os ácidos carboxílicos, por formar aqueles ligações de hidrogênio na forma de dímeros, né, com outro ácido carboxílico, são ligações de hidrogênio bastante efetivas. E essa comparação fica bem clara quando a gente observa o ponto de ebulição para ácidos aqui com pesos moleculares parecidos. Os ácidos carboxílicos terão pontos de ebulição superiores aos álcoois com peso molecular próximos, porque aqui eles fazem ligação de hidrogênio e o ácido faz ligação de hidrogênio muito mais efetivo. A gente fala ligação de hidrogênio e não ponte de hidrogênio, que em alguns casos as pessoas utilizam, mas é de maneira errada. Ponte não se refere a ligações que tenham comprimentos. Então, como eu mostrei aqui anteriormente, nós temos comprimentos de ligação, deixa eu voltar lá nesse slide, que eles são bem diferentes, né? Então, quando a gente está falando de ponte, a gente está falando, por exemplo, de uma molécula desse tipo aqui, de BH3, vou destacar, isto aqui é uma ponte. Ponte de hidrogênio. E isto aqui é ligação de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é sempre quando eu tenho mesmo comprimento de uma ligação covalente. Este mesmo comprimento de uma ligação covalente, ou seja, esta ligação covalente que realmente liga o átomo de boro e hidrogênio, é o mesmo comprimento daquilo que acontece da interação desta molécula de BH3 com outra molécula de BH3. Então, isso se chama ponte de hidrogênio. Precisa ter o mesmo comprimento. Isso é algo muito específico, acontece para muito poucas moléculas. O que acontece para a maior parte das moléculas? É realmente ligação de hidrogênio. É aquela onde a gente tem um comprimento da interação que é muito maior do que o comprimento de uma ligação covalente. Então, quando a gente fala ponte de hidrogênio, a gente está usando o termo errado e está dando a entender que nós temos o mesmo comprimento de ligação, o que não é o que acontece para a maioria das moléculas. Então, são casos muito especiais que eu posso utilizar o termo ponte de hidrogênio. Então, acostumem utilizar o termo correto, que é ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela acontece muito no nosso organismo. Um exemplo bem claro disso é o que acontece nas moléculas do nosso DNA, que a gente tem, então, as nossas bases nitrogenadas interagindo através de ligação de hidrogênio. E quando a gente fala, a timina combina com a adenina, a citosina com a guanina, a gente está se referindo justamente porque elas fazem o máximo de ligação de hidrogênio entre si. Por que a timina não combina com a guanina? Porque ela não faria o máximo de ligações de hidrogênio com essa molécula, como ela faz com a adenina. Então, a gente está falando de ligações de hidrogênio quando a gente está falando dessas combinações das bases nitrogenadas. E aí eu trago para vocês aqui as ligações de hidrogênio que acontecem entre a adenina e a timina. Vai acontecer, então, aqui destacado em rosa, as duas interações intermoleculares, ligações de hidrogênio, entre o hidrogênio dessa porção nitrogenada com a carbonila dessa outra base nitrogenada. E o mesmo acontece entre o par de elétrons desse nitrogênio e este hidrogênio da outra molécula. Então, é o máximo que pode acontecer de combinação.
Quando eu falo da guanina, ela interage com a citosina fazendo 3 ligações de hidrogênio, que são as destacadas aqui. Qualquer outra combinação da guanina que não seja com a citosina vai levar à perda deste máximo de 3 ligações de hidrogênio aqui. E isso não vai trazer estabilidade para a nossa molécula. E nas moléculas também, no nosso organismo, elas procuram maximizar o número de ligações de hidrogênio, porque isso traz estabilidade para as moléculas. Então, essas combinações máximas, elas são perdidas e por isso que elas não se combinam se não forem com esses pares perfeitos aí. Então, aqui a porção da base nitrogenada para cada uma delas e as combinações que vão acontecer máximas nos casos que determinam, então, as hélices aí do nosso DNA. Ligações de hidrogênio são importantes também nas nossas proteínas, nas nossas enzimas. Nós temos proteínas que são classificadas como fibrosas ou globulares. As fibrosas, tem o exemplo da queratina do nosso cabelo, então que nós temos uma estrutura linear, né, mais fibrosa, enquanto que nós temos também mais alongada, e o colágeno da nossa pele, enquanto que nós temos estruturas que são mais redondas, esféricas. O que define, então, o que acontece, então, para ter esses diferentes formatos de proteínas? Para minimizar a energia de uma cadeia polipeptídica, as moléculas elas tendem a se dobrar, a se contorcer para fazer o maior número, maximizar o número de ligações de hidrogênio que aconteçam, então, nessas cadeias. Com isso, então, a ligação de hidrogênio nas proteínas ela vai acontecer porque eu tenho um grupo funcional amida, tá aqui, amida. Tem uma ligação com o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo e ele pode interagir com outra molécula pelo oxigênio da carbonila de uma outra molécula. Então, aqui está a ligação de hidrogênio que acontece nas proteínas. Elas vão tentar fazer o máximo disso. Então, elas podem se dobrar formando as hélices ou elas vão formar dobras, que são a folha pregueada, para tentar fazer o máximo dessas interações intermoleculares. Então, aqui eu trago mostrando essas interações intermoleculares que acontecem na hélice, né, das proteínas. Então, eu tenho aqui uma carbonila com o seu par de elétrons do seu oxigênio fazendo ligação de hidrogênio com o hidrogênio de um NH. Então, o hidrogênio entre dois átomos, que seja nitrogênio, oxigênio ou flúor, é classificado como uma ligação de hidrogênio. Ela é intramolecular porque está dentro da mesma molécula. E aí a gente tem, então, o formato sendo feito numa alfa-hélice, né? Que na verdade é assim, né? Acontecendo para maximizar essas ligações de hidrogênio. Se elas não conseguem, por uma questão da cadeia lateral, se acomodar na forma de alfa-hélice, elas vão se organizar na forma de tiras, que é a folha beta pregueada que eu mostrei para vocês antes. Então, as ligações de hidrogênio elas vão acontecer, só que de uma forma, organizando a molécula de maneira diferente. Então, as ligações de hidrogênio acontecem e determinam a estrutura, o formato das nossas proteínas. Então, ligação de hidrogênio nesses casos também. E o resultado disso é visual. A gente tem, então, por exemplo, a lã e o nosso músculo, que são proteínas. E são proteínas que têm como principal estrutura alfa-hélice. Então, na organização dessas proteínas da lã e do músculo, nós temos a maior quantidade de alfa-hélice. Então, que é um formato de uma molinha, que leva a uma proteína que pode ser estirada, tanto a lã quanto o músculo. Então, que foi determinado pelo máximo de ligações de hidrogênio, essa estrutura alfa-hélice. Então, ligação de hidrogênio pode ser visivelmente observada na forma que ele organiza também as nossas moléculas de proteína. Já quando eu penso na seda e na teia de aranha, para organizar o máximo de ligações de hidrogênio, a molécula se organizou através de na maneira de folha beta pregueada, e isso são estruturas que dão, então, não tem esse formato de molinha, não conseguem ser estiráveis, né? Então, nós temos estruturas mais rígidas. Se a gente pega uma teia de aranha e tenta espichar, ela vai estourar, porque essa é composta, então, na sua constituição, predominantemente por folha beta pregueada, então, porque é desta forma que tem o máximo de ligações de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio também dá para a gente enxergar, né? O efeito que ela causa nas moléculas é visual.
Ligações de hidrogênio a gente pode ver em carboidratos também. É claro que olhar para essas estruturas de carboidrato nesse momento é um tanto quanto estranho, porque a gente não está acostumado com essa representação, mas logo, logo isso vai ficar melhor e eu repito esse slide para nós, porque a gente vai trabalhar isso em análise conformacional logo depois da nossa avaliação. Então, vai ficar mais claro essas estruturas que eu trago agora. Mas dá para a gente entender o que acontece, como a ligação de hidrogênio influencia também em carboidratos. Então, cada uma dessas representações que eu tenho aqui é uma molécula de glicose. A glicose, ela é o constituinte tanto do amido quanto da celulose. Então, aqui embaixo é o mesmo núcleo de glicose. O que muda quando eu estou falando do amido e da celulose? Notem que esse tem sempre um anel aqui, isso aqui é um anel, que tem um oxigênio dentro da estrutura, né? Em todos os casos. Só que nesse aqui, este carbono que está ligado a este oxigênio dentro do anel e ligado a outro oxigênio, no amido ele está viradinho para baixo aqui, ele está reto para baixo, que depois a gente vai conhecer que é a posição axial. Na celulose, se a gente pegar esse mesmo carbono aqui está ele, ó, que está ligado dentro do oxigênio do anel e a outro oxigênio, ele não está para baixo, agora ele está para cima, que depois a gente vai conhecer como a posição equatorial. É apenas a alteração desta orientação no espaço aqui, que se for para baixo, dá origem ao amido, se for para cima, que dá origem à celulose, é que faz com que altere o tipo de interação intermolecular que essa molécula também faz. Então, no amido, se vocês observarem, as moléculas de glicose, elas vão fazendo um formato de escadinha aqui quando eu vou desenhando elas. E aqui na celulose, ela fica bem linear. O que acontece nessa escadinha é que a interação intermolecular vai ser diferente e aqui eu vou ter interações intermoleculares por ligação de hidrogênio internas, coisa que aqui no amido eu não consigo, por causa da organização das moléculas no espaço. Então, na celulose eu consigo fazer essas interações desta forma mais efetiva. Por isso que a celulose me dá um composto, né, que é o papel da estrutura, que é o que compõe as estruturas das nossas plantas, a estrutura mais rígida, o que é bem diferente do amido. O amido, por ter, então, essas ligações de hidrogênio sendo feitas de maneira diferente, ela forma mais espirais, como a gente viu lá nas proteínas. E isso faz com que seja uma estrutura mais macia. Enquanto que a celulose tem mais ligações de hidrogênio na forma de tiras, leva a moléculas mais rígidas, por isso que a estrutura das plantas é feita de celulose. Nessa outra imagem eu tento mostrar isso também, o que acontece na celulose é que além dessas ligações de hidrogênio que acontecem internamente, assim, dentro da cadeia, ela consegue fazer interações intermoleculares em cadeias diferentes, então vai tendo um máximo de empilhamento. Lembram que eu falei que quando mais linear for a molécula, ela consegue fazer máximo de interação intermolecular, então isso valia tanto lá para quando eu falava de dipolo induzido, quanto aqui quando eu falo de ligação de hidrogênio. Então, moléculas mais lineares, como é o caso da celulose, vão conseguindo empilhar e maximizar, fazer mais ligações de hidrogênio e dar mais rigidez, mais estrutura para as moléculas. Então, é o caso da celulose. E eu repito isso aqui mais tarde para vocês, para ficar mais claro, porque agora tem muitas informações que ainda não foram passadas para vocês. Naturalmente, as ligações de hidrogênio não influenciam só em ponto de fusão e ebulição e no formato que as moléculas vão adotar, mas também na questão de solubilidade. Então, a solubilidade é sempre que a gente tem um determinado composto que a gente coloca num líquido e ela tem que tender, então, a sofrer interações intermoleculares com esse líquido. O meu solvente, o meu líquido, ele para de fazer interações intermoleculares com outras moléculas igual a ele e passa a interagir com esta outra molécula que eu coloco no meio reacional. Então, aqui dá pra gente ver bem isso, né? Eu tenho, por exemplo, aqui o íons, né? Pegando o exemplo do sal de cozinha, que eu tenho porções negativas e positivas. A molécula de água fazia anteriormente ligação de hidrogênio só entre elas. No momento que eu coloco essas espécies carregadas em solução, a molécula de água para de fazer ligação de hidrogênio com outras moléculas e passa, então, a interagir com esses centros positivos e negativos. Naturalmente, a porção negativa, que é o oxigênio, interage com os centros positivos,
enquanto que os hidrogênios, que são as minhas porções positivas, né, da molécula de água, interagem com as porções negativas do meu sólido, né, dos meus íons que eu estou solvatando. Isso em relação à solvatação de íons. E quando eu estou solvatando, então, compostos que são polares, como é que vai ser o comportamento da água em relação a isso? Bom, a molécula de água, ela faz ligações do tipo ligação de hidrogênio. Ela só vai fazer interações que sejam iguais ou tão eficientes quanto ligação de hidrogênio com outras moléculas. Então, para que eu tenha uma solubilização, a molécula de água ela vai ter que também interagir com as porções positivas e negativas de outras moléculas de maneira tão eficiente quanto ela fazia anteriormente. Agora, se essa molécula de água que faz ligação de hidrogênio encontra uma molécula que não seja polar, ela não vai solubilizar. E o mesmo vai acontecer se eu tenho uma molécula que eu preciso solubilizar em um solvente que não tenha polaridade nenhuma. Não vai acontecer alteração. Se essa molécula aqui faz interação intermolecular do tipo dipolo-dipolo, ou ela faz ligação de hidrogênio, que tem então uma polarização dessa ligação, ela não vai interagir com aquela que não tem a mesma polarização. Não terei solvatação. Então, será insolúvel nessas condições. Claro que aqui está mostrado para interações iônicas, mas é o princípio da solubilização ou não. Então, aqui tem um outro exemplo, eu tenho moléculas que são compostas somente por dipolo induzido. Se eu colocar ela num solvente que também não tem polarização, elas vão se misturar. Então, eu vou ter uma molécula dissolvida. Se eu tenho uma molécula que tem interações dipolo induzido e colocar em água, a molécula de água entre ela está fazendo ligação de hidrogênio, ela não para de fazer ligação de hidrogênio entre ela para fazer uma interação mais fraca com esse hidrocarboneto que eu estou botando no meio. Então, não dissolve, não tenho interação. Tudo porque aquela regra que sempre foi nos ensinada, que semelhante dissolve semelhante, continua válido. Então, se eu tenho algo que pode fazer o mesmo tipo de interação do que eu tenho no solvente, vai dissolver. Se for diferente e menor, inferior, o tipo de interação intermolecular não vai dissolver. E para isso eu pego o exemplo dessa molécula aqui, onde eu tenho então água, ela e etanol, eles se misturam, porque na molécula de água ela faz ligação de hidrogênio com outra molécula de água, e com etanol ela também vai fazer ligação de hidrogênio. Então, água e etanol são miscíveis. Agora, se eu pego água e um óleo, aqui está representada a estrutura para um óleo, né? A maior parte das interações que acontecem num óleo é pelas cadeias carbônicas, através de interações não polarizadas, né? Então, é uma interação fraca. A molécula de água que faz ligação de hidrogênio não vai parar de fazer ligação de hidrogênio para interagir com um óleo, porque o tipo de interação não é por ligação de hidrogênio. Então, nós não teremos um óleo sendo solúvel em água. Nos exercícios teremos, então, mais exemplos sobre isso, e a gente também vai fazer exemplos mais reais na próxima aula.